Vamos lá então, gente. Agora nós vamos observar essas três evidências aqui, meus irmãos. Três evidências de uma verdadeira conversão. Três evidências que podem nos trazer segurança da salvação. Em primeiro lugar, a evidência doutrinária que diz respeito à nossa fé. A Escritura nos diz respeito, né, a evidência doutrinária diz respeito a onde nós depositamos de fato a nossa fé, né? Então, na Escritura nós vemos algumas características de uma fé genuína. E dentre essas características, uma delas é que nós creiamos que Cristo é o Filho de Deus, que ele veio em carne, né? Como a gente vê lá em 1 João, capítulo 2, verso 4. Além disso, nos é dito que aquele que nega o Filho também nega o Pai. E o texto que nós citamos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A primeira pergunta é essa: eu creio em Cristo como o Salvador, né? Eu creio que Jesus Cristo veio em carne, que morreu na cruz do Calvário para pagar o preço pelos meus pecados, eu creio nisso. Essa é a evidência, né? Então, se Deus disse que aquele que crê no Filho não perecerá, mas terá a vida eterna, e eu creio no Filho, né? Então, essa é uma evidência importante, que de fato eu tenho fé em Cristo. E, e a Bíblia nos diz que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Tendo ele falado, não se cumprirá. Então, se ele falou que aquele que crê em Cristo não perecerá, mas tem a vida eterna, e eu creio em Cristo, essa é uma evidência de que eu sou um cristão, de que eu faço parte do povo de Deus. Então, se essa que a gente chama de evidência doutrinária, nós cremos que Jesus é o Cristo, reconhecemos ele como Senhor e Salvador. E a pergunta é: você crê em Jesus Cristo? Então, essa é a evidência doutrinária, evidência da nossa fé. Em segundo lugar, a evidência moral, que diz respeito às nossas obras, né? É claro, meus irmãos, que as obras elas não têm poder para nos salvar. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo. Porém, uma fé verdadeira é evidenciada por obras, pois a fé sem obras é morta, como a gente vê lá em Tiago 2,20. A nossa Confissão de Fé, Batista de 1689, tem um trecho sobre isso. Ó. Diz assim: essas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são o quê? Frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, fortalecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do evangelho, fazem calar os adversários e glorificam a Deus, de cuja feitura são criados em Cristo Jesus para isso, mesmo a fim de que, tendo o seu fruto para a santificação, eles podem, por fim, ter a vida eterna. Então, as boas obras, elas são evidência, elas são fruto, né, de uma verdadeira conversão, de um verdadeiro arrependimento, certo? Portanto, não fazemos boas obras para sermos salvos. Fazemos boas obras porque fomos salvos, né? Como o John Piper corretamente afirmou, quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando não possui a fé que salva. A marca da fé é a luta contra o pecado. Se a pessoa pensa assim, não, Cristo já pagou o preço por mim, então vou continuar pecando. A pessoa não entendeu nada. Porque a marca de uma fé verdadeira é que ela vai agora lutar contra o pecado. Vai ser a evidência de uma vida que agora, né, luta contra o pecado, não está mais imersa no pecado. Devemos observar nossa conduta de vida, pois Jesus disse: se amais, guardareis os meus mandamentos. Examinemos então a nós mesmos. Houve alguma mudança em nossas atitudes? Se pecamos, nos arrependemos? Temos amizade com o mundo ou reprovamos as suas obras pecaminosas? As Escrituras afirmam que todo aquele que diz
que não tem pecado é mentiroso, porém não devemos viver mais dissolutamente no pecado. É aquela ilustração da ovelhinha e do porquinho, né? Se você coloca a ovelhinha na lama, ela não quer ficar lá, né? Não é o lugar dela, ela quer sair de lá o quanto antes e se limpar. Mas se você deixa o porquinho na lama, é o lugar dele, ele vai lá se lambuzar, ele gosta mesmo de ficar na lama, no chiqueiro, né? Mas se de fato a gente pecou, a gente vai se arrepender, vai querer se limpar, vai querer sair daquela situação. A nossa marca agora é luta contra o pecado. A gente não fica mais se deleitando no pecado, né, deliberadamente como anteriormente. Porque fomos regenerados, Deus colocou o seu temor no nosso coração para que não nos afastemos dele. O Senhor imprimiu as suas leis em nossa mente e as escreveu em nossos corações. Hebreus 8:10. Em Cristo temos prazer na lei do Senhor, não como uma tentativa de nos salvarmos por meio dela, mas como instrução para guiar nossas vidas e produzir em nós crescimento espiritual. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, certo? O cristão ama. O cristão ama o Senhor e, por amor, se esforça para obedecer os seus mandamentos. Agora nós lutamos para não pecar, porém, quando pecamos, arrependemos-nos, confessamos ao Senhor, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e purificar de toda iniquidade. Então, nós buscamos a vontade do Senhor revelada nas Escrituras e por amor daquele que nos amou primeiro. Outro fator é que antes poderíamos desconsiderar as Escrituras, agora as valorizamos. Ou também poderíamos desvalorizar a igreja, agora amamos a comunhão com os irmãos. Essas são algumas evidências morais. Então, vocês veem essas evidências na vida de vocês, de uma vida transformada. Antes você pecava, não estava nem aí, não queria saber de Bíblia, não queria saber das coisas de Deus, igreja era coisa chata. Agora, quando você peca, você se arrepende, você confessa a Deus, você vai pedir perdão, você luta para não pecar novamente, você agora, né, ama a palavra de Deus, ama a comunhão com os irmãos. Não, então isso são evidências de uma vida transformada, são evidências morais, evidências das obras. O primeiro ponto foi a evidência da fé, em segundo lugar, a evidência das obras, certo? E em terceiro lugar, a evidência social, que diz respeito ao amor, certo? Fé, obras e o amor. Essa evidência trata-se da demonstração de amor pelo próximo. Nisto conhecerão que somos discípulos de Jesus, se amarmos uns aos outros. Você ama outras pessoas. Como cristãos, somos chamados para amar até mesmo os nossos inimigos. Esse amor não pode ser imitado ou fingido, é algo que somente Deus pode produzir em um ser humano. É um mandamento. Quem ama a Deus deve amar também as pessoas. Quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, está se enganando. Devemos amar assim como Deus nos amou. Que os que perseveram nessas evidências podem cada vez mais ter certeza da salvação. Por fim, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Há um testemunho subjetivo interno, algo como alguém falou certa vez. É como se Deus dissesse: olha, você não merece, mas é meu filho. Então a gente vê aqui evidências de uma verdadeira conversão. A fé em Cristo, né? As obras, no sentido da pessoa que agora luta para obedecer a Deus, mesmo que não de maneira perfeita, mas quando ele peca, ele se arrepende, ele confessa ao Senhor, ele busca viver em santidade. E em terceiro lugar, o amor, né? O amor ao próximo, né? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E há também esse testemunho interno do Espírito de Deus, nosso Espírito, testificando de que nós somos dele, né? De que nós somos filhos de Deus. E a principal evidência final vai ser a perseverança, a gente perseverar crendo até o fim. Mas só de nós observarmos esses outros frutos, essas outras evidências, nós podemos saber que somos cristãos e que o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, tá bom? Então, essa aula de hoje vai ficando por aqui, meus irmãos. O nosso horário já deu. E eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida a respeito do que foi trabalhado aqui, ou algum comentário a complementar, algo
a nós conversarmos. Aqui no Zoom fica ruim da gente memorizar o versículo, né, daquela maneira, mas eu acho que um versículo interessante da gente conversar, da gente tentar memorizar, é esse B aqui, ó, que a gente leu. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação. Não ao remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz vida. Desculpe, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. A tristeza, segundo o mundo, produz morte, né? Então, se vocês puderem decorar em casa com as suas famílias, vai ser uma boa. Algum comentário, alguma pergunta, algo a acrescentar? Algo não ficou claro sobre o que nós falamos? Arrependimento, fé. Falamos sobre arrependimento, fé. Falamos também as evidências de uma verdadeira conversão, né? Evidência doutrinária, moral e social. Fé, obras e amor. E aí? Com vocês agora.